Bem, amigos da eletrônica, vamos falar sobre entradas analógicas. As entradas analógicas do Arduino Uno são os pinos A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Tem a marcaçãozinha aqui na plaquinha, dizendo que são entradas do tipo analógica. Nas entradas analógicas do Arduino, elas podem receber tensão. Tensão é diferença de potencial. Diferença de potencial precisa de dois terminais. Então é do terminal do pino de entrada para o terminal GND do Arduino. Se eu tiver uma tensão ali entre 0 e 5 volts ou infinitos valores de tensão entre 0 e 5 volts, uma pessoa, como é que pode ser infinito se é de 0 a 5 volts? Porque entre 0 volts e 1 volt você tem lá o 0,001, 0,000002, ou seja, existem infinitos valores, mas estão limitados na entradinha de 0 a 5 volts. Eu montei aqui no Tinkercad um potenciômetro, que nada mais é do que um resistor variável. Entre as duas pontas eu coloquei o mais 5 volts que vem da plaquinha do Arduino, o GND que também vem da plaquinha do Arduino, e eu coloquei aqui um voltímetro, que é para a gente poder observar a diferença de potencial entre o pino de entrada e o GND do Arduino. O terminal central do potenciômetro sempre vai no pino de entrada analógico. Então aqui estamos usando o pino de entrada analógica A0. O que acontece com o pino de entrada? O Arduino vai reconhecer o valor de tensão e vai devolver para a gente um número. Se a gente colocar ali uma diferença de potencial de 0 volts entre o pino analógico e o GND da placa, ele vai devolver para a gente o número 0. Se eu colocar ali uma tensão máxima de 5 volts entre o pino analógico e o GND do Arduino, ele vai devolver para a gente o número 1023. Bom, é assim que funciona as entradas analógicas do Arduino. A gente coloca uma tensão, uma diferença de potencial entre o pino e o GND, e ele devolve para a gente um valor numérico de 0 a 1023. Para a gente utilizar esse valor numérico, a gente vai precisar guardar esse número em algum lugar. Mas que número que é esse? Então vamos dar aqui um exemplo. Se eu jogar uma tensão de 2,7 volts na entrada analógica, que número que ele vai me devolver? Bom, se a gente fizer uma regrinha de 3 simples, 5 volts na entrada analógica devolve para a gente 1023. Então, se eu entrar com 2,7 volts, ele vai devolver X. Então a gente faz 2,7 vezes 1023 e divide pelo que sobrou. 2,7 vezes 1023 dividido por 5 vai dar 552,42. Só vale para a gente o valor inteiro, ou seja, aquele que está antes da vírgula. Então, o que o Arduino devolve para a gente é o número 552. Para a gente utilizar esse valor, a gente vai precisar de uma coisa chamada variável numérica. Variável numérica nada mais é do que uma memória eletrônica que fica dentro do chip do Arduino, que pode ser classificada lá em dois tipos, memória do tipo RAM e memória do tipo ROM. A diferença entre a memória do tipo RAM e a memória do tipo ROM, que está dentro do chip microcontrolador do Arduino, é que na memória RAM você pode mudar os valores que estão dentro da memória. Já quando você está trabalhando com memória ROM, aí você não pode mudar esses valores. Então, se a gente está falando em termos de variável numérica, são números que mudam, que variam. Então, vou ter que trabalhar com a memória do tipo RAM. Esses valores numéricos da memória RAM podem variar, depende do tipo de memória que você está usando e do tamanho que ela tem. Então, vamos dar uma olhada aqui na listinha de tipos de memória que nós temos. Nós podemos trabalhar com números inteiros ou podemos trabalhar com números com casas decimais. Então, são as duas opções. Normalmente, a gente trabalha com número inteiro. Esses números com casas decimais aqui são casos bem específicos para a gente trabalhar. Então vamos dar uma olhada lá. Quais são os tipos de memória RAM que utilizam números inteiros que a gente pode usar? Então a gente coloca aqui a diretiva byte, diz para a gente que a gente está falando para reservar um lugar na memória de 8 bits, ou seja, 1 byte, e cujo valor que essa memória recebe é só valores positivos entre 0 e 255. Se eu declarar essa variável como sendo do tipo int, ela vai receber valores de menos 32.768, passando pelo 0 até mais 32.768.
767. Se eu usar uma variável do tipo long, os valores que ela pode ter são menos 2 bilhões, 149 milhões, não sei quantos mil, blá, blá, blá. Ou seja, número grande, muito grande. Tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Então todas essas variáveis aqui, menos a byte, aceita número positivo e negativo. Metade deles é positivo e a outra metade é negativo. Para a gente trabalhar com casos decimais, que são casos muito específicos de programação, a gente vai usar uma variável do tipo float. A variável do tipo float significa que o ponto decimal é flutuante. O que a gente tem como variável do tipo float são valores que usam 6 casas, 6 dígitos, vamos pensar assim. Onde o ponto pode estar na primeira, pode estar na segunda, pode estar na terceira, na quarta ou na quinta casa. E assim os números que a gente pode ter com a variável do tipo float. Números de 0,000001 até 9,9999. Se eu acrescentar 1 nesse valor aqui, ele já vai cair para 10 ponto alguma coisa. 10 ponto alguma coisa já caiu nesse caso aqui, ó. Continuam sendo os mesmos 6 dígitos, só que eu tenho menos casas decimais agora. Então, só para a gente perceber, isso daqui causa um ponto flutuante. Quando a gente for trabalhar com variáveis numéricas, a gente precisa saber se o Arduino vai mandar para a gente, ou se a gente vai mandar para o Arduino, um valor numérico que caiba dentro dela. Então, se eu usar uma variável do tipo byte, eu só vou poder trabalhar com valores positivos e inteiros de 0 a 255. Se eu trabalhar com as variáveis do tipo int, que é muito comum você encontrar nos sites aí da internet,